A serenidade de Amityville, Nova York, foi completamente abalada na noite de 13 de novembro de 1974. O que parecia ser uma noite tranquila se transformou em um pesadelo inimaginável. Uma casa comum na Ocean Avenue, número 112, com suas janelas parecendo olhos vazios, se tornou o palco de um crime terrível. A casa, que antes era apenas mais uma residência, agora estava envolta em mistério e horror. Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. A violência do ato foi incompreensível, deixando todos em estado de choque. A barbárie chocou a nação. As notícias se espalharam rapidamente e a pequena cidade de Amityville se tornou o centro das atenções. A brutalidade, a frieza do assassino e a aparente falta de motivo criaram uma atmosfera de medo e descrença. As pessoas não conseguiam entender como algo tão horrível poderia acontecer em um lugar tão pacato. A casa na Ocean Avenue, antes símbolo de orgulho, se tornou sinônimo de tragédia e horror, marcada para sempre. O local, que antes era um lar, agora era um monumento ao terror. A comunidade, assombrada, lutava para entender a maldade que tinha se abatido sobre eles. O medo e a tristeza eram palpáveis e a sensação de segurança havia sido destruída. O julgamento de Ronald DeFeo Jr. foi acompanhado de perto, com cada detalhe arrepiante solidificando a casa na Ocean Avenue como um lugar de trevas. A mídia cobriu cada momento, aumentando ainda mais o clima de tensão. A história, no entanto, estava apenas começando. O que aconteceu naquela noite continuaria a assombrar a cidade e seus moradores por muitos anos. Um novo capítulo, ainda mais aterrorizante, estava prestes a ser escrito. A casa na Ocean Avenue nunca mais seria a mesma, e seu legado sombrio continuaria a crescer. Pouco mais de um ano após os assassinatos de DeFeo, uma nova família se mudou para a casa na Ocean Avenue, número 112. George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, sabiam da história da casa, mas acreditavam que poderiam superar a tragédia. Atraídos pelo preço baixo e pela beleza da casa, os Lutz ignoraram os avisos de amigos e parentes. Eles viam a casa como uma oportunidade, um refúgio para criar seus filhos. Mal sabiam eles que estavam entrando em um pesadelo. A mudança foi inicialmente normal. Os Lutz se instalaram, desempacotando caixas e imaginando o futuro. No entanto, essa normalidade começou a se desfazer. Sussurros, odores ruins e mudanças repentinas de temperatura criaram um clima de apreensão. A casa, antes silenciosa, parecia estar viva, pulsando com uma energia maligna. Os eventos estranhos na Ocean Avenue, 112, se intensificaram rapidamente. Sussurros se transformavam em vozes ameaçadoras, às vezes chamando os membros da família pelo nome. Odores horríveis, como de enxofre e carne podre, tomavam conta da casa. Os filhos de Lutz, principalmente a caçula, Missy, pareciam mais sensíveis. Missy falava de um amigo imaginário, um porco demoníaco chamado Jody, que a apavorava. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam e a temperatura caía sem explicação. O medo dominou a família. O que começou como eventos inexplicáveis se tornou uma série de acontecimentos aterrorizantes. Os Lutz se viram presos em uma batalha contra forças malignas, presos em uma casa que parecia odiá-los. Com o passar dos dias, os eventos na Ocean Avenue, 112, se tornaram cada vez mais violentos e perturbadores, deixando a família em constante estado de alerta. George Lutz, antes calmo e equilibrado, se tornou instável e agressivo, como se uma força maligna estivesse tomando conta dele. Kathy era atormentada por pesadelos terríveis, acordando frequentemente no meio da noite, suando frio e com o coração disparado.
e as crianças mostravam sinais de pânico constante, escondendo-se em cantos escuros da casa, com medo do que poderia acontecer a seguir. Uma noite, em meio ao caos, uma voz demoníaca rugiu: "Saiam da cama!" O som era tão aterrorizante que ecoou por toda a casa. Aterrorizados, os Lutz perceberam que não podiam mais ficar ali. A presença maligna estava se tornando insuportável. Juntando o que podiam carregar, eles fugiram na noite fria, sem olhar para trás, com o coração acelerado e a respiração ofegante, deixando para trás seus pertences e qualquer paz que ainda lhes restasse. A casa, agora vazia, parecia ainda mais sinistra. A fuga dos Lutz da Ocean Avenue 112 marcou o fim de seus 28 dias de terror, mas o impacto psicológico duraria muito mais. Mas o horror estava longe de terminar. A casa continuava a exalar uma aura de maldade. A história, porém, estava apenas começando a se espalhar, ganhando a atenção da mídia e do público, destinada a se tornar uma das histórias de casas mal-assombradas mais famosas e controversas de todos os tempos, intrigando e assustando gerações. Horror em Amityville. Jay Anson documenta a história. Em 1977, o autor Jay Anson publicou Horror em Amityville, um relato detalhado das experiências da família Lutz. O livro rapidamente se tornou um sucesso, cativando o público e consolidando o status da casa como um ícone do horror. O livro apresentou ao mundo a história da família Lutz, descrevendo os eventos paranormais que eles alegaram ter vivenciado. O livro pintou um quadro da casa como um lugar de pura maldade. O sucesso do livro gerou uma franquia multimídia, incluindo filmes, documentários e programas de TV, cada um explorando os eventos da Ocean Avenue 112 e solidificando o legado da casa como um local de horror inegável. No entanto, a crescente fama da casa também trouxe consigo um escrutínio intenso e ceticismo generalizado. Ceticismo e controvérsia. A verdade por trás do horror. A história de Amityville, apesar de sua popularidade, tem sido alvo de ceticismo e controvérsia desde o início. Críticos e investigadores questionaram a veracidade das alegações da família Lutz, apontando inconsistências em seus relatos e a falta de provas. Alguns argumentaram que os Lutz, talvez por dinheiro ou fama, inventaram ou exageraram suas experiências. Outros sugeriram que os eventos poderiam ser explicados por causas naturais, como mofo, problemas elétricos ou até mesmo histeria coletiva. Apesar do ceticismo, a história de Amityville continua a fascinar e aterrorizar o público. A casa na Ocean Avenue 112 permanece como um lembrete assustador do poder do medo, do fascínio pelo desconhecido e da linha tênue entre a realidade e a lenda urbana. Ed e Lorraine Warren. Investigadores paranormais entram na Casa do Terror. Nenhuma discussão sobre Amityville estaria completa sem mencionar Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais cujas histórias inspiraram inúmeros filmes e livros. O casal, conhecido por suas investigações em locais assombrados, como a casa de Enfield e a fazenda da família Perron, dedicou suas vidas a entender o sobrenatural. Eles foram chamados para investigar a Ocean Avenue 112 logo após a fuga da família Lutz, que alegava ter sido aterrorizada por forças malignas. Os Warren realizaram uma série de investigações na casa, utilizando uma variedade de equipamentos para detectar presenças paranormais. Alegando ter encontrado evidências de atividade demoníaca, eles documentaram suas descobertas meticulosamente. Eles afirmaram ter capturado imagens de entidades sombrias, gravado vozes e testemunhado fenômenos inexplicáveis, que desafiam a lógica e a ciência. As descobertas de Ed e Lorraine Warren deram credibilidade às alegações da família Lutz, que se tornaram mundialmente conhecidas, solidificando ainda mais a reputação da casa como uma das mais assombradas dos Isikiua.
atraindo curiosos e céticos de todo o mundo. Seus relatos de entidades demoníacas, portais para outras dimensões e um mal palpável alimentariam ainda mais a fascinação do público por Amityville, transformando a casa em um ícone do terror e do mistério. Amityville, uma lenda viva, o legado de uma casa assombrada. Décadas após os eventos, a casa na Ocean Avenue, 112, continua a ser uma fonte de fascínio e horror. Apesar de ter sido vendida e reformada, a sombra do passado paira sobre ela. A história de Amityville se tornou uma lenda urbana, recontada em volta de fogueiras e na internet. O conto serve como um alerta, um lembrete de que mesmo nos locais mais comuns, o mal pode se esconder. Amityville nos força a confrontar nossos medos, questionar a realidade e reconhecer o poder do desconhecido. A casa na Ocean Avenue, 112, permanece como um testemunho da capacidade humana para o mal, da fragilidade da sanidade e do fascínio pelo macabro. Curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.